Olá, pessoal, tudo bom? Olá para todos, sejam bem-vindos no canal. Então, gente, nós faz tempo que a gente não vem por aqui, né? Mas hoje nós temos uma palavra para falar. Uma palavra que ela é uma palavra de refúgio, né? Sim, de Ela segurança. de segurança, de refúgio, e é uma palavra que está dentro do nosso coração. E dentro dessa palavra também tem um testemunho da Ive. Sim. Falando, linkando essa palavra com o testemunho dela. Nós estamos aqui hoje para contar um pouquinho e falar dessa palavra. Amém. E essa palavra, ela está no Salmo 121. E esse salmo, para a minha vida, ele é um salmo muito importante. Porque, para nós, né? É um salmo que... É um salmo de proteção. É um salmo de proteção. É um salmo que mostra o quanto o Senhor protege a gente em qualquer situação que estivermos. É um salmo de livramento, que Deus é o nosso protetor. Exatamente. E Ele é. E Ele é. Eu vou mostrar nesse testemunho que eu vou falar em seguida, depois que a Suzy ler para vocês, eu vou contar um testemunho de livramento que eu tive na minha vida. É verdade. Eu vou ler esse salmo e ele fala, Salmo 121. Levanta os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Amém. O Senhor é a tua sombra à direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Glória a Deus. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E é para sempre. Que palavra maravilhosa. Que palavra grandiosa. Aqui fala do nosso socorro. O que nós temos para falar aqui hoje é do socorro bem presente. Do socorro, mas que socorro? É socorro em todas as áreas. Em todas as áreas. É socorro para você na área financeira. É socorro para você na área sentimental. Todas. Saúde. Na área, na tua família. No perigo. Então, aqui, quando ele fala, me tocou muito agora aqui, ó. O Senhor te guardará de todo mal. Quantos mal nós passamos durante o dia? E que a gente nem sabe que Deus livrou, né? Os atrasos que acontecem, que às vezes a gente não entende. Por que eu perdi minha chave? Por que eu não encontro? Por que atrasou o Uber? Por que os atrasos? Exatamente. E aí, quando fala de todo mal, me veio assim aquele mal, o mal que nós, até mesmo mal de nós. Exato. O nosso mal. O mal que o Senhor diz aqui, ele pode ser levado para várias áreas de nossas vidas. Por quê? Porque ele quer ser o nosso socorro. O mal até aquele que às vezes, pela nossa natureza corrompida, tenta gerar vida na gente. Exatamente. E é esse mal que Deus também trata de dentro para fora. De dentro para fora, exatamente. E o que o Senhor quer? O Senhor quer ser o nosso socorro. O socorro, nosso guarda. O socorro na hora da angústia. Gente, quantas vezes eu já levantei as mãos e disse, Senhor, esse salmo, eu escrevi ele bem grande, botei em cima da minha bancada de trabalho, e toda vez que eu tô necessitada, eu toco ali, eu digo, Senhor, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro.
Então o socorro ele é muito presente. E o socorro se chama Jesus. Não é verdade? É Jesus. Ele quer ser o nosso socorro e o teu socorro. Você que está agora olhando esse canal, aproveita para pensar aonde você quer que o socorro bem presente. Em qual área? Em qual área? E levanta tuas mãos e clama. Esse Salmo 121, você pode pegar o teu celular e abrir ele e clamar por ele. É verdade. Nós temos certeza do que o Senhor faz, não é verdade? É verdade. O Senhor fez na vida da Ive num socorro que só Jesus podia. Só Jesus podia alcançar. Meu Deus. Naquele momento. Conta um pouco, amiga. Aconteceu em 2006. Foi uma época da minha vida onde eu estava numa transição, eu estava desempregada, tentando conseguir trabalho, eu estava numa época bem turbulenta na minha vida financeira. E nesse período da minha vida, assim, tudo que eu tentava não dava certo. Acho que já deve ter acontecido alguns momentos da vida da gente que parece que tranca tudo. Verdade. E eu tentava e dava errado, e eu estava saindo com o meu carro de noite, era 9h30 da manhã. Eu tava saindo e reclamando. Eu tava muito queixosa. Tava numa época assim que eu dizia, Deus, o que falta me acontecer? Porque tá dando tudo errado. E nesse momento, eu fui indo de carro e parei na sinaleira e eu meio que tava dizendo, Deus, o que falta me acontecer agora? E quando eu terminei de falar isso, um cara pegou na porta do meu carro, abriu a porta, me enfiou a arma aqui na minha barriga e outro entrou atrás. E ele me disse, pula pro banco que nós estamos fazendo um sequestro contigo. Queridos, eu fiquei tão nervosa, que eu não consigo expressar em palavras. Eu pensei assim, pronto, vou morrer, vou ser estúpido, né? Eu pensei assim, vai acontecer de tudo comigo. E eu disse, meu Deus, eu falei para Deus o que falta me acontecer e vem esse levante contra a minha vida aqui. Verdade. E eles disseram, olha, onde é que tá teu pai, onde é que tá tua mãe, que a gente quer ir na tua casa, a gente quer levar dinheiro. E eu dizendo para eles, calma, né, vamos com calma, meu pai tem problema cardíaco. E nesse meio tempo, eu elevei os meus olhos. E eu disse, só tu, Senhor, pode me livrar da mão do bandido, do ladrão da morte. E nesse momento eu comecei a entronizar, me perdoa pelas reclamações, me perdoa, e comecei a entrar num perdão, e instantaneamente a atmosfera do carro começou a diminuir, começou a melhorar, e os caras começaram eles estavam muito agitados, e eles começaram a se acalmar. E aí eu comecei a falar para eles, calma, fiquem calmos, né? Sim. Não vão lá em casa, por favor, se a gente puder resolver isso de outra forma. E nesse meio tempo o Espírito Santo me disse, fala para eles que tu é minha. E eu fui e disse, queridos, eu sou uma serva de Deus, eu sou evangélica, né? E eles assim disseram para mim, aí o que estava com a arma em mim me disse, mostra para mim e me prova que tu é evangélica. E eu tinha um CD bem grande que estava escrito, sou de Jesus. Aleluia. E eu mostrei o CD e ele olhou pro cara e ele disse, tu não toca nela, porque estava atrás de mim. Tu não toca nela. Muito forte. E aí ele disse assim, e aí o cara disse, mas o que houve? Assim, não, a minha mãe é evangélica. A minha mãe ora por mim. Não, eu não vou fazer mal para ti. E nisso eu tinha uma Bíblia no porta-luvas e eu disse para ele, tu tá aqui, né, tentando levar as minhas coisas, mas eu vou te dar de presente a palavra de Deus. Que coragem. E nisso eu dei a palavra para ele. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu ouvido, ele disse, avisa para ele que o tempo dele está se esgotando, que mais 2 sequestros é a morte. E eu falei, querido, tu para de assaltar, tu para de roubar, Deus está mandando te dizer, tu forte. Não veio aqui me sequestrar por um acaso. O cara ficou de boca aberta. Nisso até foi tão irônico que aí começam as ironias, né? Até ele me disse, mas sabe que tu é legal? E daqui a pouco ele começou a conversar comigo, a gente começou a conversar. Ele assim, moça, eu não vou fazer mal pra ti. E nisso eles estavam passando pelo lugar onde eles teoricamente moram, que eu sei até onde é hoje. E eles iam pegar um terceiro. E ele disse, não, eu não vou pegar o terceiro. Ele disse, eu vou te largar
num lugar seguro para tu voltar para casa. Olha só, Jesus. Eles me roubando, querendo me largar num lugar seguro, me largaram num ponto de táxi para eu poder voltar para minha casa. E eu deixei todos os recados para ele, deixei a Bíblia de presente, cheguei em casa, irmãos, branca. Eu não tinha, a gente não entende às vezes o risco que a gente corre. E eu recorri para a palavra. Eu fui correndo para a Bíblia e eu abri numa palavra que eu não me recordo agora. Depois eu coloco na descrição ali do vídeo, que a palavra diz: ai daquele que tocar na menininha dos meus olhos. Aleluia! Deus nos protege, irmãos. É verdade. E além de tudo, no perigo, Ele nos coloca no lugar seguro. Que foi o que aconteceu. Verdade. Eles ainda me levaram para um lugar seguro para que nada me acontecesse. É verdade. Deus é grande. Ele nos guarda em qualquer momento. Ele cuida da gente, irmãos. Nos detalhes. Nos mínimos detalhes. É verdade. Então é aqui que a gente veio hoje, né? Isso mesmo. Através da palavra, para mostrar, irmãos, que a palavra, ela é viva. Aleluia. Ela é viva. Ela se move. O Espírito Santo, ele se move nessas letras. Por isso que eu digo, se vocês estão nos ouvindo, não tem uma Bíblia, compra uma Bíblia, tenha em casa, enquanto se pode achar. É verdade. E tu estava falando, e eu me lembrei de um testemunho, vou dar bem breve. Bem breve. Que a minha filha saiu para a escola. É verdade. A minha filha saiu para a escola e eu fui arrumar a cama dela. E eu comecei a arrumar a caminha dela e comecei a clamar por ela. E pedir para Jesus guardar, cuidar. E comecei a arrumar a cama, assim, estendendo a cama e dizendo: Jesus, guarda minha filha, protege ela. E ela estava na van escolar. E eu comecei a pedir e clamar. E passou o tempo. E o tempo foi passando. Aí, meio-dia, ela chegou em casa e ela disse assim: mãe, não te preocupa, mas eu sofri um acidente. Meu Deus, eu lembro disso. Lembra? Lembro. E aí eu disse: como assim? E eu fiquei muito apavorada. E o que aconteceu e tudo? E ela disse assim: mãe, o tio da van parou, eu fui pegar um lanchinho e quando eu fui atravessar a rua, o carro me bateu e ela desacordou. Ela foi atropelada? Ela foi atropelada. E o que eu quero falar é que exatamente no horário em que eu estava clamando por ela, aconteceu. E o Senhor livrou do mal, porque podia acontecer coisa pior. Ela ainda foi para a escola, fez a prova, e à tarde que eu levei ela no pronto-socorro. Então, isso é para a gente ver que o mal que o Senhor fala, ele se estende, a proteção é tão grande, o socorro é tão grande, que vai alcançando os nossos animais, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso trabalho. Tudo. Esse é o socorro do Senhor, é a proteção. Sim, tanto que no Salmo 121, o que ele diz? O Senhor é aquele que não dorme, né? Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Ele está permanentemente nos guardando. Quando tu orou pela Ana Laura, pela tua filha, o que aconteceu? Ela poderia, às vezes não precisa uma desgraça muito intensa acontecer. Uma batida que tu bate na cabeça, assim, que tu cai, tu pode ter uma lesão grave no cérebro. É verdade. Entende? Sim. E Deus foi ali, te mostrou que tu tinha que entrar em conexão com Ele. Exatamente. Naquele horário. Gente, irmãos, desculpa te interromper, que a gente tem, às vezes, a gente tem que compreender que às vezes a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte é a oração. É a oração, exatamente. E quando tu clama, quando nós clamamos, a conexão vem. Exato. E o socorro, essa palavra, eu sinto que o Espírito Santo, ele gosta dessa palavra, me socorre. É dependência? É dependência. Me socorre. Porque quando a gente pede socorro, a gente está sem saída. E a única saída que existe é Jesus. É Jesus. Porque só Ele sabe o mal que nos cerca, não é verdade? Sim. Só o Senhor sabia o mal que te cercava dentro daquele carro. Sim. Quando eu pedi socorro, que Ele me socorreu. Exatamente.
Isso aí. E como o Senhor é bom, irmãos. Como o Senhor é bom. E eu digo para você, Amém. desse canal, pede socorro. Pede socorro hoje. Pede socorro pela tua casa, mulher. Pede socorro pelo teu filho que está nas drogas. Exatamente. Pede socorro. Pede socorro para aquele que pode te dar o trabalho para você, para as finanças melhorarem. Pede socorro para aquele que pode curar e ir lá no hospital. Aleluia. Pede socorro, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então vamos acreditar, porque hoje esse mundo está tão sem socorro, está tão horrível. As pessoas estão morrendo. O perigo, exatamente. Nós saímos de casa, a gente já corre perigo. Então está aqui o socorro que pode nos proteger do mal que a gente não enxerga. Então hoje, junto com a minha amiga... Eu me emocionei aqui, quase chorei, porque... É verdade. Foi muito, tipo, eu senti a pressão naquele carro. Exatamente. Era tão grande, e quando eu entrei em conexão com o Senhor, parece que Deus tirou, assim, ó, o mal que estava ali, sabe? Ele eliminou. Verdade. Eles iam na minha casa, irmãos, assaltar meu pai e minha mãe, levar o dinheiro. Eles desistiram. Eles não me entregaram meu celular. Eles não levaram, só levaram o carro, porque eu acho que eles tiraram o rádio. Claro. Naquela época, eles roubavam o rádio. Imagina. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Senhor estava presente na tua vida. Estava. O Senhor estava guardando. Pode se perguntar assim, mas por que então o Senhor não deixou que não acontecesse? Não. A palavra também diz que nós vivíamos neste mundo. E não quer dizer que nós somos de Deus, que as coisas não irão acontecer, porque as coisas precisam acontecer para que nós saibamos que o Senhor é Deus. Não é verdade? Claro. Precisa, para daí então ter esse canal de testemunho. Exatamente. Nós não estamos livres porque servimos ao Senhor. Pelo contrário, é conosco que o Senhor prova e mostra para testemunho. Ele precisa mostrar que ele é Deus. Mostrar. Como é que ele vai mostrar que ele é o Deus do impossível se a gente não estiver diante de uma situação que a gente precisa da manifestação do impossível? Como que verdade. Isso? Só acontecendo essa situação. Só acontecendo. E depois, irmãos, agora eu quero ver com a Suzy, eu vou tentar no próximo, a gente combina um dia que eu vou contar um testemunho de uma enfermidade que eu tive um problema muito sério de saúde, e eu vou contar para vocês tudo que me aconteceu no hospital, como que Deus foi cuidando de mim nos mínimos detalhes. É verdade. Isso é outra palavra que eu vou ter também para dar no que canal. Está dentro dessa palavra, né? Dentro dessa palavra. Dentro dessa palavra. E eu quero, não vamos nos estender muito, né? Mas eu quero deixar algo que está muito dentro do meu coração, que é uma das coisas que eu peço para o Senhor, que eu tenho pedido, menos de mim e mais de ti. E também está dentro dessa palavra, porque é como a gente iniciou falando, o mal que está dentro da gente, né? Muitos também têm mal dentro da gente. E menos de nós quer dizer mais do Senhor. Mais do Senhor. Mais visão para enxergar. Mais palavras para falar para quem precisa. Mais discernimento do mal que pode se aproximar. Esse é o mais de Deus. Então, para você que vai ver esse canal, saiba que o Senhor tem muitas coisas importantes para a tua vida. E uma das coisas, Ele quer ouvir o teu socorro, Deus. Amém. Há uma necessidade de nós pedirmos socorro. É verdade. Socorro em todas as áreas. Aquelas áreas que mais a gente diz assim, não, essa área não precisa agora, precisa. Porque senão tu vai continuar errando. Se o Senhor não te se o Senhor não te socorrer, tu vai continuar errando. É só Jesus. É só Jesus. É só Jesus. Então hoje eleva os teus olhos para os montes, de onde virá o teu socorro. Amém. Porque o socorro ele vem e ele permanece para sempre. E ele vai te proteger do mal. É verdade.
Então, eu acho que seria essa palavra, hoje, né, amiga? Em breve a gente vai estar botando outro vídeo aqui no canal. Nós vamos começar a trazer testemunhos assim nossos, aqueles testemunhos mais breves, baseado na palavra, para poder provar que a palavra ela é compatível com todas as situações que a gente vive. Ela se aplica com situações que a gente vive. É isso que a gente quer mostrar para vocês, como Deus é um Deus vivo. Tá bom, meus irmãos queridos? Tenham um bom dia, boa noite a todos e que Deus abençoe vocês. Amém.